Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Flávia, Flor de Iemanjá. Venho aqui hoje contar um pouquinho para vocês sobre a minha história. É curta, mas eu acho que é bonita. Quando eu era criança, eu tinha meu avô materno e ele era benzedor. Ele benzia aqueles das antigas, sabe? Que, na verdade, incorporava 100%. O que hoje é uma coisa muito rara de se ver por aí, alguém incorporando 100%. E o porquê dele incorporar 100%? Na época dele, não existia conhecimento, estudos, como hoje a gente tem. E é uma grande oferta, né? A gente tem estudos hoje em dia, bastante estudo. Temos a internet, fácil acesso da gente buscar curiosidades, enfim, e ter bastante conhecimentos. E na época dele não tinha, então ele incorporava 100%, porque assim era uma forma dos guias o ajudar, né, para que ele possa ter esse trabalho, ajudar muitas pessoas, ajudou muitas pessoas, muitas crianças, homens, mulheres, idosos, animais, enfim, com a forma dele de trabalhar tanto com o preto velho, a preta velha dele, o preto velho, o Exu, e acredito que um caboclo, né? Eu lembro de algumas coisas. Eu lembro mais quando a minha avó, quando chegou uma vez uma mulher amarrada numa charrete, porque o pessoal chegava lá, né? Era numa fazenda, então o pessoal chegava de charrete, e essa mulher chegou amarrada numa charrete, e tinha vários homens, eu não sei se 4, 5 homens, segurando ela, e ela se batia, e a minha avó sempre tirava a gente pra gente não ver, né? E nesse dia minha avó me prendeu no quarto, né? Ela sempre separava a gente, mas esse dia eu lembro que ela colocou a gente no quarto, eu, meus 2 irmãos e meu tio, caçula, né? E o meu irmão mais velho adotivo, ele é muito medroso, era muito medroso, ainda é até hoje, e meu irmão também. Então, eles não queriam ver, mas a curiosidade era maior e queriam espiar no buraco da fechadura. Eu sempre fui mais assim, caruda, eu quis ver mais, né? Então, eu acredito que eu acabei vendo mais do que eles. E essa mulher desceu amarrada e ela se batia, e foi impressionante. Meu avô, ele abaixou a cabeça. Naquela época eu não sabia nem o que que era, né? Mas hoje, com meus estudos, eu sei que ele incorporou a corrente africana, né? Que era o Exu dele. E, nossa, meu avô era alto, mas ele ficou muito grande. Eu, como criança, eu acho que eu tinha meus 5, 6 anos, eu olhei aquilo e falei, nossa, como meu avô cresceu. E ele ficou muito grande. E ele só chegou e pôs a mão na cabeça dela, assim. Ele só colocou a mão na cabeça dela. Aquele monte de homens segurando ela. E eu falei, nossa, eu pensando, né? Ninguém consegue segurar essa mulher. E ele chegou e pôs a mão. Quando ele pôs a mão, ela caiu. E ela desmaiou. Então, e aí os homens meio que sentaram ela de um lado e meu avô começou a conversar, a fazer gestos, enfim, em cima dela, fazer estalos, fazer... Hoje a gente sabe que os estalos é muito importante, né? Quem é um pouquinho da religião sabe o quanto que isso daqui é poderoso. Fazer um sinal da cruz, então, mais ainda poderoso. E ele começou a estalar ali, estalar e bater palma, palmas também, nós sabemos que é muito importante. E começou a bater, bater, e de repente essa mulher voltou. Voltou sem saber aonde estava, perguntando aonde que ela estava. E a gente escutando, mas eu ali espiando. E numa dessas horas, empurra meu irmão, deixa ver, deixa ver. Eu consegui ver a mulher já bem, o rosto dela era outra pessoa. Não tava aquele rosto enrugado, esquisito, torcendo a boca. Ela torcia a boca e eles tinham medo dela pôr a língua pra dentro. Então, às vezes, um ia e tentava abrir a boca dela. Era uma situação. Hoje, vendo filmes de terror que eu não vejo mais, filmes de terror, que é muita verdade, eu vejo que foi um filme de terror real. E é isso, um pouquinho da minha história. O meu avô não tá mais aqui entre a gente, né? Entre os vivos, mas continua fazendo o trabalho dele onde ele está, um trabalho lindo. E que eu sei que hoje ele é um lindo preto velho e faz os trabalhos dele em outro plano, né? E eu dei continuidade a essa vivência. E no próximo vídeo eu conto pra vocês a minha vivência. Um beijo.